e todas as emissoras que nos transmitem o nosso cordial bom dia. E eu queria iniciar minha fala hoje para fazer uma cobrança, e tendo em vista que eu fui procurada por várias pessoas, artistas e profissionais da cultura, e gostaria de fazer esse apelo aqui, tanto ao secretário de Cultura do Estado do Ceará, quanto ao secretário de Cultura do município de Fortaleza. Então, eu venho trazer esse problema que vem se arrastando aí nos últimos anos, que é a recente falta de pagamento dos cachês dos artistas da nossa cidade e dos que participam dos eventos promovidos pela Secretaria de Cultura do Estado e pela Secretaria de Cultura de Fortaleza. Eu afirmo aqui que o nosso intuito de trazer essa pauta da cultura para o debate aqui nesse plenário, ele é para que possamos refletir sobre a importância do papel da cultura na formação da identidade do nosso Estado e, principalmente, na ocupação lúdica da nossa juventude e valorização dos artistas locais. Recentemente, e especificamente no último dia 10 de abril, foi divulgada uma carta-manifesto que foi assinada por 7 companhias de teatro de diversos estados do Brasil que participaram do 9º Festival de Teatro de Fortaleza. No conteúdo desse manifesto, que foi elaborado por esses artistas, que foi exposto também para a imprensa nacional, a principal reclamação colocada por esses artistas foi a ausência de pagamento pelas apresentações dos grupos de teatros convidados, pagamento de pesquisadores, do reembolso para os gastos com transporte de cenários e da produção. Eu quero também colocar que, lendo as várias reportagens que tratam desse assunto, nós evidenciamos que alguns artistas locais que participaram desse 9º Festival de Teatro em Fortaleza ainda não tinham sequer recebido os prometidos cachês das apresentações. Então, em entrevista ao Diário do Nordeste, e aqui eu coloco o Cássio Pires, que é diretor do espetáculo Vigília, e que integra também um dos 8 grupos de fora do Estado que não receberam os cachês, fez a seguinte avaliação: decidimos abrir a questão, pois se trata de algo que envolve uma instituição pública que não apenas tem uma série de pagamentos em aberto, como também se recusa a propor um diálogo decente sobre o problema. As respostas que nossa produção tem obtido pela Secretaria de Cultura têm sido bastante evasivas. Falam em prazos, mas nunca os cumprem. Então, essa é a avaliação feita pelo Cássio Pires e que reclama, né, dessa postura da Secretaria de Cultura de Fortaleza. Outro problema semelhante, que nós consideramos também de maior gravidade, é a situação do Festival Forcaus. Em 2014, os fãs de rock da nossa cidade, principalmente a juventude, não terão, senhores deputados, senhoras deputadas, aqueles que nos ouvem nesse momento, não terão a oportunidade de aproveitar e vivenciar esse festival, que é considerado, segundo os que acompanham a cultura do nosso Estado, do Estado do Ceará, o mais tradicional evento do rock cearense. Por decisão da Associação Cearense do Rock, ACR, essa entidade organizadora desse evento, o Forcaus será interrompido pela primeira vez em 15 anos. Então, é lamentável estar acontecendo no nosso Estado, e fica aqui o nosso apelo ao secretário de Cultura, tendo em vista que isso não poderia acontecer aqui no nosso Estado. E, dentre os principais motivos alegados pela Associação Cearense de Rock, está o constante atraso nos pagamentos das edições
que geram um volume de dívidas imensas e que, por isso, levaram os produtores a decidir não arriscar a execução de mais um evento na edição desse festival. Portanto, fica aqui o nosso apelo e aí, né, o diálogo que está faltando nesse momento com essas entidades. Eu trago aqui, segundo o presidente da associação, que é a Maldson Ximenes, as dívidas assumidas pela organização dos eventos estão virando uma bola de neve, chegando a colocar o orçamento pessoal dos organizadores em risco, porque com a falta de pagamento, eles acabam tendo que utilizar recursos próprios para pagar fornecedores e as bandas. E há casos de pessoas que estão com o nome sujo na praça, e a Prefeitura de Fortaleza não dá uma resposta efetiva sobre os pagamentos. Então, fica aqui esse apelo à Secutfor. Eu tenho certeza que o secretário poderá, a partir desse momento, ter um entendimento diferenciado e honrar com esses pagamentos pendentes desses artistas. E o que mais impressiona é o valor da dívida da Prefeitura com a ACR, com a Associação Cearense do Rock, que, segundo o produtor, é de somente R$16 mil. R$16 mil. Nada de tão exagerado ou que justifique esse tipo de situação. Então, a mesma situação está sendo enfrentada pelos organizadores também da tradicional Feira da Música, que é outro evento que estava na fila de pagamentos da Secutfor e que teve a dívida liquidada da edição realizada em agosto de 2013, há cerca de 25 dias. Portanto, esse é o nosso encaminhamento de hoje. E queria trazer ainda outro exemplo, que é difícil de entender, mas que se trata de um dos gêneros artísticos que representa também o Ceará para o Brasil e uma das principais fontes de captação do turismo familiar do Estado, que é o nosso humor, o humor cearense. E aqui, mais uma vez, eu registro o empenho, enquanto secretário, do nosso deputado professor Pinheiro, que se empenhou e que foi capaz de lançar o primeiro edital do humor no estado do Ceará. E o professor Pinheiro foi inédito nessa solicitação por parte do Sindhumor, por parte dos artistas, dos humoristas cearenses. Mas, nesse momento, dos 23 projetos aprovados no primeiro edital do humor de 2013, somente 14 projetos foram pagos, e até a presente data. Então, destes 14, temos ainda 2 projetos, desses 14 que foram pagos, mas 2 ainda estão com apenas a primeira parcela quitada. E, portanto, a gente faz esse apelo para que os outros projetos também possam ser liberados pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. A Secutfor, que aí é a Secretaria de Cultura de Fortaleza, prometeu fazer o lançamento do primeiro edital do humor para o início do mês de abril. E, até o presente momento, isso não aconteceu. Portanto, fica aqui o nosso apelo à Secutfor para honrar o primeiro edital do humor aqui no município de Fortaleza. Outro ponto ainda da cultura que eu quero abordar aqui diz respeito à precariedade enfrentada hoje pelo Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, que em 2014 está completando 15 anos, o Centro Dragão do Mar. E o Dragão do Mar é reconhecidamente um importante espaço de disseminação das diferentes formas de arte e de cultura e tem atravessado um período de dificuldades no governo Cid Gomes. E eu reconheço que, nos últimos anos da gestão atual, há uma tentativa de revigorar a sua programação cultural. As salas de cinema voltaram a funcionar, foi criado o Porto Iracema das Artes, que creio que deverá se consolidar como um importante equipamento de formação cultural, porém, os problemas continuam gritantes. Há uma promessa de uma ampla reforma que ainda não saiu do papel.
E é preciso celeridade, né, especialmente porque nós estamos em ano de Copa, muitos turistas vêm ao nosso estado e não é aceitável que o Dragão do Mar esteja na situação que está hoje. E os problemas são diversos, né? A insegurança em torno é alarmante. Basta lembrar aqui o assassinato do padre Elvis, que foi ali em torno do Dragão do Mar. O Dragão do Mar é hoje um ambiente escuro, que agrava ainda mais a sensação de insegurança. Há rachaduras, paredes sem rebocos, com pintura muito gasta em vários pontos do equipamento, banheiros com portas e pias com defeito, passarelas com ferrugem exposta, grades de proteção inseguras, que oferecem riscos de acidentes e quedas. Ou seja, há uma sensação de abandono no Centro Dragão do Mar. Portanto, tenho um grande respeito por todos os secretários, pelos profissionais que respondem pela pasta da cultura no município e no estado do Ceará. Porém, eu cobro aqui, né, como uma atenção maior que é necessária a ser dado no Centro Dragão do Mar e evidenciando esses problemas aqui relatados por nós, pelo nosso mandato. E essa situação relatada, em especial, nos diz respeito ao Estado, que me leva a crer que essa área não tem tido, né, por parte do governador Cid Gomes, a atenção merecida, que é a área de cultura. E, portanto, senhor governador, reforce as ações da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, tendo em vista que muitos artistas, empresas, empresários da arte e cultura querem, né, que seja valorizado a questão da cultura no nosso Estado. E, portanto, fica aqui o nosso apelo, e eu quero finalizar aqui meu pronunciamento reforçando que os investimentos na cultura, eles são fundamentais para a formação e a preservação da nossa identidade, para a promoção do desenvolvimento humano e social e para a disseminação do conhecimento. Portanto, não pode jamais ser relegada ao segundo plano. E, repito, acredito que o esforço e o empenho do que eles respondem pela pasta da cultura, eu creio que falta mesmo é que a cúpula do governo, o governador, né, Cid Gomes, trate a área com mais atenção, secretário, que foi secretário de Cultura, e tenho certeza do valor que o senhor representou para o Estado do Ceará, o secretário Pinheiro. Eu passo a parte ao secretário Pinheiro. Deputada, gostaria de só dar um informe para Vossa Excelência em relação ao Dragão do Mar. Isso. Na nossa saída, nós deixamos o projeto pronto e licitado. Olha aí. O governador fez havia um empréstimo do BNDES que está sendo feito. Como o empréstimo atrasou, o governador fez um adiantamento de R$ 1 milhão. Nós fizemos a reforma do cinema e do teatro, e agora, recentemente, aliás, não tão recentemente, em setembro do ano passado, o governador liberou mais 5 milhões. A licitação total foram 9 milhões e pouco, não chegou a 10 milhões. O governador liberou 5 milhões para dar continuidade à obra, certo? Então, só ressaltar isso, deputada, há uma liberação feita pelo governador desde o final de setembro do ano passado. Não deu início ainda, deputada? Nós teríamos que ver quais são as questões da ordem burocrática para que essa obra não pudesse ser iniciada. Afirmo, a licitação global foi feita na nossa gestão. Parabéns, deputado. Nós fizemos a primeira parte, certo? Fizemos plano de trabalho para poder realizar a primeira parte, e os 5 milhões daria para realizar praticamente 70% da obra. Obrigada, professor Pinheiro, pelos esclarecimentos, né? Dizer que fica aqui esse apelo, parabenizar o professor Pinheiro, que quando secretário, hoje deputado, e passou um período na pasta da cultura, e agora me dá a notícia, né, que foi feito ainda como secretário, né, o projeto, a licitação, e, portanto, vamos buscar as razões porque ainda não se iniciou, o que é que está impedindo que isso, de fato, aconteça, né, a reforma
do Dragão do Mar. Então, fica aqui o nosso apelo, e tenho certeza que o professor Pedro vai se empenhar com essa motivação que nós fizemos aqui nesse plenário 13 de maio. Obrigada, presidente.